Olá, estamos começando mais um Contraponto Cultura. No programa desta semana, a recomendação de livro são Os Últimos Soldados da Guerra Fria. O livro chama Últimos Soldados da Guerra Fria, que é de Fernando Moraes, e o livro é do Costa Gavras, que chama Estado de Sítio. Nosso convidado aqui para comentar sobre o livro e o filme é o nosso amigo aqui da TV Comunitária, Virgílio Matos, que veio comentar com a gente essas duas obras, essas duas indicações do Contraponto Cultura, e como não podia faltar, José Luiz Quadros de Magalhães, que está sempre comentando e recomendando livros e filmes no seu blog. O endereço aparece aí embaixo para você, que é o www.joseluisquadrosdemagalhães.blogspot.com. Bom, vamos começar então, Virgílio, comentando o livro. Vamos falar um pouco sobre o livro do Fernando Moraes. O que ele tem de interessante para o nosso telespectador? Bom, olá, você que está em casa, é um livro simplesmente fundamental. Agora que já passou essa tortura das provas finais, eu espero que tenha passado, que você inclusive tenha passado, né? Tá na hora de se dedicar a algum tipo de literatura que vai trabalhar não só a sua formação, mas sobretudo a sua informação. Fernando Moraes tem uma ligação com o governo da República Popular de Cuba que data pelo menos de 1976, quando ele publicou o best-seller A Ilha. É um retrato sem retoque da República Popular Cubana, fenomenal, que eu também recomendo a você. Agora, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, trata-se daqueles 5 prisioneiros cubanos. Depois vocês podem olhar no blog, todo dia 5 a gente faz manifestação pela libertação dos 5. Né? René, a gente chega a acreditar que haja alguma coisa, vamos dizer, com todo respeito, né, espírita, né, para lembrar no saudoso Zé Roberto Gonçalves de Magalhães, porque René está condenado a 2 prisões perpétuas e mais 18 anos de cadeia. Então significa que ele tem que morrer, cumprir a vida inteirinha numa cadeia estadunidense e depois morrer e cumprir mais 18 anos de cadeia, o que é um absurdo. Esse livro, ele cuida de toda a documentação. O Ministério do Interior cubano abriu toda a documentação para Fernando Moraes, que com o seu estilo, né, refinado, ele proporciona um trabalho, insisto, que não é só de formação, mas é sobretudo de informação. E no blog do professor Zé Luiz Quadros de Magalhães, eu acredito que logo mais vocês já possam conferir esses links, essas chamadas, esses endereços eletrônicos que contam com maior riqueza de detalhes, vários deles em espanhol, né? Para que você possa se manifestar, para que você possa fazer alguma coisa pela liberdade desses 5. Há um já em liberdade condicional, mas que não pode deixar... eles são separados nos Estados Unidos da América do Norte, em várias prisões, todas elas supermax. Um detalhe interessante, que não é do conhecimento do grande público, é que durante o julgamento, os 5 que foram apanhados, ficaram 17 meses em celas solitárias no próprio local do julgamento. Tomara que essa moda não pegue. E outra vez a nefasta, a excrescência, que é, para dizer de forma elegante, a delação premiada, que vários desses não foram alcançados e incriminaram os outros, que, insista-se, nada mais fizeram do que evitar ataques terroristas a Cuba. A gente espera, no máximo, que quando Barack Obama, se vier a ser reeleito, que cumpra as promessas de campanha feitas anteriormente e que faça uma troca de prisioneiros políticos. Né? Os Estados Unidos, esses 5, declarada e descaradamente, são prisioneiros políticos do Império. Bom, eu quero, antes aqui da gente prosseguir nos comentários sobre o livro, inclusive sobre a questão de direitos humanos ou desrespeito, né, aí do governo americano em relação a esses prisioneiros, eu gostaria que o professor Zé Luiz retomasse um pouco para a gente a história de como esses 5 prisioneiros se tornaram prisioneiros nos Estados Unidos. Como o professor Virgílio disse, o livro é muito bem escrito, né, e é um relato jornalístico romanceado, né, que nos envolve, é uma leitura, a gente começa a ler o livro e não consegue parar. É tão bom que parece um romance, mas não é ficção. Não é ficção, é uma história real, mas ele conta de uma forma muito agradável, envolvente, e que a gente vai descobrindo aos poucos, né? Quem não conhece, por exemplo, a história dos 5, e há todo esse movimento hoje que a gente tem feito aqui no Brasil também, né? Para a libertação desses 5 heróis cubanos, a gente vai lendo assim, vai descobrindo aos poucos, né, o enredo. Como o caso do René, por exemplo. Eu queria que o telespectador entendesse um pouco a história desses 5 prisioneiros, né? Como eles se tornaram, que soldados eles foram
ali em Cuba e depois se tornaram soldados infiltrados ali no Pois é, olha, já logo após a Revolução Cubana, né, começa todo um trabalho de desestabilização sistemática do novo governo revolucionário cubano. Playa de Girón, a invasão da Baía dos Porcos, né? Tentaram invadir, etc. E muitos cubanos que foram para Miami, milionários, esses caras financiam movimentos, né, que são movimentos, até hoje, movimentos de extrema-direita para desestabilizar, inclusive com atentados terroristas, bombas, caiu uma bomba em um avião, em cinemas, com mortos. Um avião com 75 mortos, ataques a hotéis, a cinemas, hotéis. Embaradeiro, lanchas que chegavam metralhando turistas em Embaradeiro. E isso não se conta. O que eu acho muito interessante, mas primeiro, assim, rapidamente, a história do René e dos outros, eles tiveram numa época onde, com o fim da União Soviética, né, Cuba período especial. perde o suporte econômico da União Soviética. Por que era necessário esse suporte? Porque Cuba é proibido de comerciar com o mundo inteiro, que os Estados Unidos proíbe. Né? Então, além disso, ainda tem esse terrorismo econômico feito desde a década de 1960 contra Luiz, Cuba. mas tem uma coisa que precisa ser esclarecida. Porque a mídia oficial sempre passa para o telespectador a impressão de que os cubanos ficam desesperados tentando ir para os Estados Unidos. Isso não é verdade. Isso é dito por aqueles que não conhecem Cuba. Quem conhece os cubanos de verdade, eles amam aquele país e Cuba só é possível encarar um império nefasto como o Império Estadunidense por mais de 50 anos, porque existe ali o povo cubano. É outra conversa. Conversa com qualquer cubano, não cubano gussano. Né? Mas o governo americano também não oferece alguns atrativos. O livro mostra isso? Uma coisa interessantíssima. Eu pergunto ao telespectador, vamos supor porque agora ninguém quer ir para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos está afundando numa crise radical. Mas se fosse há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, vamos supor que o governo dos Estados Unidos anunciasse que agora todo cidadão brasileiro que quisesse ir para os Estados Unidos ia chegar lá, ia ser recebido pela comunidade brasileira, ia receber visto de permanência, visto de trabalho e dinheiro para começar a vir. Pergunta, vamos imaginar 5, 10 anos atrás ou mais, se o governo dos Estados Unidos anunciasse todo cidadão brasileiro que aqui chegar vai receber um visto de permanência, um visto de trabalho, vai ser recebido pela comunidade brasileira, vai ser inserido nessa sociedade. Pergunto, quantos brasileiros vocês acham que iriam para os Estados Unidos, que ainda é a economia mais poderosa, 14 trilhões de dólares, etc. Economia mais poderosa. Vai estar perdendo para a China está passando agora. E quantos brasileiros iriam? Então é isso que foi feito naquele período, onde vários cubanos, foram algumas dezenas de milhares, até depois eu queria que você comentasse... 123 mil, 123 quando mil, o governo estadunidense fez esse blefe e disse que, na verdade, o livro conta essa história de forma fenomenal. A invasão da embaixada peruana, Fidel deu um golpe de mestre. Foi fantástico. Né? Olha, vocês podem, não precisa, vou só retirar a guarda, porque mataram um guarda cubano na embaixada peruana. Vocês podem entrar, quem quiser, em várias horas, mais de 10 mil pessoas. O governo peruano de então fez esse blefe, que era de direita. De direita para os Estados Unidos. O governo falou, pode vir para Peru. Então apareceram 10 mil. 10 mil na embaixada. Ele falou, não, brincadeira. Em seguida, Fidel liberou o porto de Marielle, por isso que eles são chamados de Marielitos até hoje. E esses foram pouco menos de 123 mil. Que embarcaram e fizeram um carnaval como só aquele Miami é uma espécie, com todo respeito, de Vitória da Conquista da América do Norte, né? Aquilo é algo assim da ordem do inenarrável. Mas digamos, 123 mil imigrantes e não foram recebidos da maneira que o governo americano prometeu, disse. da maneira que prometeu. Agora, eu penso o seguinte, será que é um número significativo? É um número significativo, mas se a propaganda estadunidense fosse verdadeira, por que não foram todos? Na verdade, esses 5 que estão presos, 4 deles presos até hoje, com largas condenações, na verdade, o que acontece com eles? Eles são acusados de espiões pelo governo estadunidense. E por que eles são tidos como herói pelo povo cubano? Pelo povo cubano calerreiro, pelo povo cubano mais simples. Porque, na verdade, eles foram infiltrados em organizações terroristas,
a peso de ouro são pagos esses terroristas estadunidenses, de várias nacionalidades, eles utilizam as pessoas e graças a essa chamada rede besta, né, essas informações colhidas ali em Miami, que é a sede mesmo, a capital do ódio ao povo cubano, sobretudo ao orgulho e à dignidade do povo cubano, está sediada ali, em Miami downtown e nos arredores. E faziam voos, Miami fica a apenas 90 milhas, um pouco mais de 160 quilômetros de Havana. E fumigavam plantações com o bioterrorismo, faziam atentados à bomba, como já foi dito aqui, e esses 5, era uma rede um pouquinho mais ampla, na verdade eram 14, esses 5, basicamente, que ainda estão sob a tutela do governo estadunidense, sob o governo penal, sob o Estado penal estadunidense, eles passavam informações para o governo cubano para evitar esses atentados, e evitaram vários. Então hoje, se várias viúvas cubanas não existem, são graças a esses 5 heróis abnegados, e é fundamental que se faça e que se invista na liberdade desses heróis. Eles não são heróis só do povo cubano, eles são heróis da humanidade. Mas aí teve um episódio também... Não, os episódios da fuga deles que é muito interessante, né? Sim. O primeiro caso que o livro relata, onde um oficial da aeronáutica, um piloto qualificado, o major, ele forja a sua fuga, a sua deserção, onde ele vai nadando para a base de Guantánamo, atravessa nadando uma distância grande ali, né, para a base de Guantánamo, e se entrega como dissidente cubano e é recebido em Miami com honrarias, festa, etc. E ele não relatou isso para sua família, para a própria família. Nenhum deles. Então, você vê que é uma forma, uma abnegação, né, de luta para defender mesmo a vida de cubanos que eram constantemente ameaçadas pelos atentados terroristas e que, digo, com certeza, a maioria do telespectador nunca ouviu falar nisso que a gente está falando. Por quê? Porque a mídia vai falar de alguns terroristas, não vai falar de outros terroristas, né? E talvez não fale do principal terror. O inimigo apropriado, né, professor? Que a gente sabe muito bem como é que funciona, né? Cria-se o diferente, cria-se o outro, como o senhor trata muito bem, para cuidar dessa verdadeira excrescência que é esse Estado repressivo. Agora tem um episódio que eu queria relembrar aqui, é o episódio em que o Fidel Castro aproveita essa abertura para os cubanos e manda uma série de prisioneiros também. Na verdade, ele limpa, né? Na verdade, ele limpa. Não os presídios cubanos. Os presídios. É chamado de comportamento antissocial, né? O cubano calerreiro, o cubano de rua mesmo, ele não tem muita tolerância com aquele que não produz. Ele não tem muita tolerância com aquele que não trabalha. E essas pessoas, por exemplo, o último roubo com emprego de violência, perdoe a redundância, mas o último roubo com emprego de arma em Cuba é de 1986. O último. Né? Cuba tem um dos menores índices de crime contra a vida do mundo. E essa noite, a frase do Galeano, nessa noite várias crianças dormirão nas ruas, ao relento, nenhuma delas cubana. Isso é fantástico. Agora, o caso... Agora a gente vai deixar o caso para o próximo bloco, Zé Luiz. A gente volta daqui a pouquinho contando esse caso e comentando sobre o filme do Costa Gavras, que é Estado de Sítio. Então, aguarda aí que daqui a pouquinho a gente está de volta. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração.
que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, estamos de volta com o Contraponto Cultura. No programa desta semana, o convidado é o professor Virgílio Matos. E o professor José Luiz Quadros de Magalhães, que está sempre aqui comentando, recomendando um livro e um filme por semana. O livro recomendado dessa semana são o título do livro... Soldados da Guerra Fria, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, de Fernando Moraes. E o filme é um filme do Costa Gavras, que é Estado de Sítio. Nós encerramos aqui o primeiro bloco falando sobre a debandada de detentos de Cuba para os Estados Unidos. Esse episódio que foi interessante, né? Isso. Eu podia falar rapidamente disso para a gente passar o comentário do filme, mas como é que foram milhares, né? Quase 123 mil. Mas dos detentos, porque aí também... Todos os detentos. Só simplificando aqui, o governo americano queria estimular, ou na verdade criar intriga entre os cubanos. Queria se aproveitar de forma torta, como só aconteceu o governo estadunidense, né? Isso. E nessa, como sempre acontece, quando eles se metem com Cuba, eles se deram mal. O governo americano oferece melhores condições para os cubanos que visto de trabalho e abandonarem o permanência país. para todos os dinheiro, cubanos chegarem lá. Aí o que o Vidal falou? Mandou todos os presos, esvaziou as prisões de Cuba, mandou tudo para os Estados Unidos. E chegando lá foram postos em campos de concentração. Né? Pois Isso é, ou seja, a promessa não foi cumprida. Isso é interessante que a gente... Bom, gente, mas vamos passar aqui para o filme do Costa Gavras, que é outro assunto que também rende muito, que é o Estado de Sítio, né, onde ele conta a história do Damitrione, que inclusive viveu em Belo Horizonte, viveu em São Paulo e depois foi sequestrado no Uruguai, onde morreu, e o filme conta essa história. Viveu em Belo Horizonte, ensinou tortura no DOPS. Aqui, e teve e virou nome de rua. E virou nome de rua mas aqui. já resolvemos o problema. Mas já não é mais. Já tá um claro. Torturador, né? Mas tem muita rua que ainda precisa mudar de nome, né? Mas, bom, isso aqui é assunto para outro programa também. Vamos falar um pouquinho do Costa Gavras. Professor Virgílio, conta pra gente um pouco sobre esse episódio que deu origem ao filme, porque ele chama Estado de Sítio. O filme é de 1973, sem dúvida, mais um filme grandioso de Costa Gavras, que é um diretor que eu recomendo qualquer tipo de incursão dele no cinema e na literatura. Ele cuida da captura de Damitrione e do, então, cônsul, Aloysio Gomide. E é interessante a provocação que ele faz. Vá até a internet e veja Aloysio Gomide para ver o que você vai encontrar. Absolutamente nada. É como se a ditadura militar brasileira de então, uma das piores, que foi a de Médici, tivesse apagado esse mal-estar, vamos dizer, dessa maneira. Mitrione é morto, na verdade, não pelos Tupamaros. Mitrione é morto pelo governo dos Estados Unidos. Os Tupamaros, naquela época, com essa ação espetacular, eles tentam fazer um canre, né? Uma troca da vida do agente da CIA, Mitrione, que torturou e matou gente aqui em Belo Horizonte, no Rio. Em São Paulo eu não sabia que ele tinha estado, mas aqui no Rio e em Belo Horizonte, isso nós temos farto material comprovando isso. E ele veio, inclusive, para ensinar técnicas de tortura. Exatamente, né? Exatamente. Ao que o Fleury dizia que com ele não tinha aprendido muita coisa, mas vamos pular essa parte, porque em termos de tortura, os franceses e os brasileiros são, vamos dizer, insuperáveis. Mas, enfim, isso começa dessa forma e pela primeira vez se tortura os presos políticos aqui no Brasil, porque a tortura a presos comuns, né? E a diferença, outra vez, Augusto Thompson, a diferença entre o preso comum e o preso político é que o preso comum é preso político, só que, coitado, ele não sabe. Enfim, Mitrione é capturado pelos comandos Tupamaro, os Estados Unidos se nega a negociar via governo do Uruguai. A pedida era muito clara, 150 presos, né? Pela vida do agente da CIA. Na verdade, ele é ítalo-americano, tá?
Ele, na verdade, nasce na Itália, ele fez escola no FBI, ele era um patrulheiro desses de motocicleta, como o nosso vigilante Carlos aqui, não que o vigilante Carlos seja torturador, por favor, é isso que eu estou dizendo. Vigilante rodoviário, vigilante Carlos, eu sou fiel cachorro louco. Mitrione veio e ensina tortura aqui em Belo Horizonte, isso é fartamente documentado. Ensina tortura no Rio, inclusive nós temos aqui um prisioneiro político, Nilo Sérgio, que foi torturado nessa macabra aula na Barão de Mesquita, no batalhão da Polícia do Exército. E ele capturado com esse investimento, aspas, do governo estadunidense em não negociar a sua libertação, ele não restou outra alternativa ao movimento de libertação nacional Tupamaro, a não ser proceder ao justiçamento desse traidor. No dia seguinte, é interessante isso, né, professor Zé Luiz Quadros? No dia seguinte, todas as medidas de exceção, suspensão de habeas corpus, o estado de sítio prolongado, o estado de exceção, as prisões, tudo isso é legalizado. Então nos leva a crer, quando a gente diz que foi o governo estadunidense que matou, que todas essas medidas já estavam preparadas pelo governo de Pacheco Areco, com perdão da má palavra, a gente não deve falar palavrão no ar, né? Mas esse movimento repressivo que se dá logo após o justiçamento do Mitrione é que faz com que os tupamaros sofram uma derrota militar, mas não uma derrota política. Se você que está em casa não sabe, hoje o Uruguai é governado por um dos chamados 12 reféns, que é o José Mujica, o Pepe, né? Que é um herói da liberdade também, um herói latino. Tinha também, o Tabaré Vázquez, o ex-presidente, que antecedeu a Mujica, também era dos tupamaros. Sim, eu prefiro mais... Bom, mas vamos pular essa parte. Eu prefiro mais Você não está crendo muito no Tabaré Vázquez. Pepe essa é uma outra condição também, as condições de aprisionamento desses chamados 12 reféns pelo povo uruguaio é algo de patético. Né? A ditadura uruguaia ela tinha um propósito nítido, algo que eu tenho me debruçado, tenho estudado isso com muito afinco nesses últimos 12 meses e pretendo inclusive fazer alguma coisa com esses estudos, trabalhar um novo livro, talvez, enfim, do enlouquecimento dos presos políticos como forma de política. Era o diretor da Penal Libertar, o sádico sistema da ditadura militar uruguaia, tinha um penal que se chamava Libertar, e a fala desse diretor é: já que não podemos matá-los, vamos enlouquecer a todos. E o fato é que o povo uruguaio hoje ele desfia e desfila, né, a sua fibra e o seu orgulho de vitorioso. Eu queria o seguinte, que o Zé Luiz explicasse aqui, contextualizasse essa questão dos tupamaros, inclusive porque nós vemos hoje um outro contexto, e curiosamente inverso. Né? Porque se naquele momento a gente tinha ditadura no Uruguai, ditadura no Brasil, ditadura na Argentina, o que é um fato curioso, porque o Costa Gavras vai filmar esse longa-metragem. Em 72. A inspiração é em 70, né? O fato, na verdade, a morte do Damitrione se dá em 70. É o filme de 73. E o filme, ele termina de filmar em 72 no Chile. E lança em 73. E ele filmou no Chile, do Allende, que em 73 foi assassinado com um golpe do Pinochet, apoiado mais uma vez pela CIA, pelos Estados Unidos. Né? Isso hoje, a Internacional Telegráfico, o telefone Telegráfico. Já foi comprovado. Isso é tudo, isso é história, né? Comprovado, documentado e tudo. Muito curioso, né? Porque ali o Chile era o único lugar onde tinha ascendido um governo socialista aqui na América Latina. Que durou 3 anos e aí os Estados Unidos vem e derruba de forma radical com... E o próprio Costa Gavras depois vai filmar a ditadura chilena e tem que filmar a ditadura chilena no México. No México, em aquele filme Missing, Desaparecidos, né? Isso. Onde ele filma, já em 82, 83, né, por aí, ele filma o relato sobre a ditadura... que é fantástico, é outro filme fantástico. Aliás, a série Costa Gavras merece toda a atenção do nosso Zé. Eu queria, depois, que você explicasse para a gente a origem dos tupamaros, né? Parece que também tem uma origem vinculada com a igreja, uma coisa assim, um movimento... Uma origem ligada ao movimento camponês, com o Raul Sendic, com os cortadores de cana do norte uruguaio. Gente pobre, gente humilhada nos campos e nas cidades. Até hoje Montevidéu congrega mais de 2/3 da população, um povo sofrido, um povo humílimo, que já foi território brasileiro, inclusive. O povo uruguaio, eu dizia que desfia e desfila a sua fibra, porque as manifestações de rua e as manifestações de apoio ao governo de Pepe Mujica são algo da ordem do inacreditável.
Nós temos várias ligações, várias conexões da Operação Condor, por exemplo, o caso do sequestro dos uruguaios, Libercindo Dias e Lilian Celiberti, com os 2 filhos da Lilian em Porto Alegre, por forças conjuntas uruguaias e gaúchas. Enfim, toda essa história está mais avançada do que aqui no Brasil. Eu penso que esse momento da gente que luta pela justiça, pela memória e pela verdade, se a gente conseguisse chegar a pelo menos 1/3 do que é o povo uruguai, que desfila, insisto, a sua fibra nas ruas, e lá os torturadores não têm moleza, ao contrário dos nossos aqui, que estão de pijamas, gordos, recebendo poupudas aposentadorias. Eu coloquei no meu blog uma foto da presidenta Dilma que eu acho absolutamente sensacional, não sei se você já viu. Né? A foto dela era sendo interrogada, né? E os militares que aparecem no fundo da foto, essa foi uma foto oficial, porque essa foto estava no processo, eles escondem o rosto assim. E ela, com uma dignidade. A acusada que está depondo. A acusada depondo com uma dignidade. Olhando né? Olhando. E os militares. Você tem que se envergonhar mesmo, né? Como sempre foi o comportamento digno da presidenta, né? A gente espera que hoje ela tenha não só um comportamento digno no que tange a memória, a justiça e a verdade, né? Sobretudo em vários outros desdobramentos, que são desdobramentos sempre das agruras que o sistema da exploração do homem pelo homem consegue, só o sistema de exploração do homem pelo homem é que consegue fazer. Mas a nossa América Latina está mudando muito, né? O que você estava comentando, hoje você tem, por exemplo, governos que têm a coragem de apurar, o Brasil está começando ainda esse processo agora, com a Constituição, né? Mas na Argentina, por exemplo, nós tivemos agora recentemente mais avançada. O caso a associação dos hijos, porque tem las madres da Plaza de Mayo, tem las abuelas, e agora os hijos. E já são mais de 100, segundo a informação que nós tivemos, que eram crianças, eram recém-nascidos, que eram sequestrados, os pais eram assassinados pela ditadura, torturados, assassinados, e os bebês desses pais assassinados eram entregues para outras famílias, muitas vezes famílias que apoiavam o regime, muitas vezes, por exemplo, agora estão suspeitando disso, da dona do Clarim, né? E que imagina só o que é que a cabeça dessas pessoas que hoje estão com 30 anos de idade, de descobrir que seus pais foram assassinados por aqueles que ele achava que eram seus pais, que criaram eles como seu pai. Imagina a cabeça, imagina a coisa doentia que são esses caras dessas ditaduras de extrema-direita, né, que nós vivemos na América, que foi sequestrar bebê, né, e fazer Se nós pudéssemos fazer uma espécie de ranking macabro das atrocidades e da barbárie, eu ficaria em dúvida. Os números argentinos falam em mais de 30 mil detenidos desaparecidos. Os números chilenos não se sabe. Havia general Arellano saía de helicóptero matando pelo Chile inteiro. E em terceiro lugar, a medalha de bronze eu colocaria para o Uruguai. Até nisso, os torturadores daqui foram incompetentes. Nós trabalhamos, que bom, nós trabalhamos com um número de 500 mortos aqui. Agora, o que há no Chile, na Argentina, no Uruguai, é responsabilização. Aqui nós não temos sequer um condenado para dizer, olha, pelo menos isso que você fez, para deixar, como eu não acredito em teoria de prevenção penal, mas para deixar esse recado, olha, isso que você fez de jogar um governo democraticamente eleito no chão não está correto. E torturar um outro homem, consegue ser pior do que um homem explorar o outro homem. E para isso nós temos um limite, que é o limite legal. Nem isso nós conseguimos até hoje fazer. Mas vamos fazer agora. Eu acho que em tempos de criação, né, como aconteceu agora com a sanção da lei que cria a Comissão Nacional da Verdade, é um contexto muito interessante para o nosso telespectador assistir o Estado de Sítio, que é o filme que conta a história da morte do Damitrione no Uruguai. É um filme que foi filmado no Chile, mas conta essa história que se passa em parte no Uruguai e em parte no Brasil, e até mesmo aqui em Belo Horizonte, né, onde fica a sede da TV comunitária. Eu assisti esse filme no Patê. Falecido Cine Patê. Falecido, que a gente podia fazer uma campanha para ressuscitá-lo, né? O Cine Patê, histórico. Com cortes, né? Você assistiu com cortes. Assisti com corte, que era na época da ditadura. Né? Eles tiravam todas as cenas que faziam referência ao Brasil, como por exemplo uma cena que tem o Damitrione ensinando tortura, com a bandeira do Brasil ao fundo, aqui em Belo Horizonte, um avião ele descendo no aeroporto da Pampulha, com a Companhia Aérea Brasileira. Essas partes, isso foi tudo cortado daquela ocasião. Bom, mas o telespectador agora pode acompanhar no filme que chama Estado de Sítio tem do DVD, Costa tá Gavras. aqui, né? Tá aqui o filme e a gente vai
aguardar a recomendação de livro e de filme da próxima semana, porque o Contraponto Cultura dessa semana fica por aqui. A verdade não tem cortes, né? Professor, não, sem cortes. Professor Vigílio Matos, professor Zé Luiz Quadros de Magalhães. Uma boa semana para o nosso telespectador.